Ao longo da história humana, é motivo de espanto e admiração encontrar homens e mulheres que, em algum momento no tempo, previram a ocorrência futurista de um evento, ou avanço tecnológico, muito antes de esse evento ou avanço sequer acontecer. Tal é a visão e as convicções de alguns destes homens e mulheres, e a precisão das suas previsões, que deixam o mundo inteiro com grande espanto e respeito por eles. Assim, o objetivo deste vídeo é desvendar a exploração de alguns desses momentos visionários em que os indivíduos ousaram olhar para o futuro, oferecendo insights que não só desafiaram as suas normas contemporâneas, mas também se manifestaram como verdades inegáveis, com a passagem do tempo. De profecias profundas a previsões inovadoras, fazendo-nos maravilhar-nos com a notável precisão com que alguns destes homens previram o desenrolar dos acontecimentos que deixariam uma marca indelével nas páginas da história. Então, junte-se a nós enquanto damos uma olhada em alguns desses pontos de convergência onde a profecia encontra a realidade, nesta fascinante e emocionante exploração do poder preditivo do homem. E então começamos com 1. Morgan Robertson, o homem que previu o naufrágio do Titânico 14 anos antes de acontecer. No ano de 1898, um escritor prolífico, Morgan Robertson escreveu um romance intitulado Futilidade, ou Os Destroços do Titã. Neste livro, ele detalhou como o maior navio já feito pelo homem colidiu com um iceberg e afundou em sua viagem inaugural. Parece familiar? O RMS Titanic afundou exatamente nessas circunstâncias, 14 anos depois de sua previsão. Considerada uma das coincidências mais precisas e estranhas de toda a história. De acordo com o livro, o Titanic afundou em abril, semelhante ao mês em que o Titanic real afundou. Ele também previu que o nome do navio seria Titânico em seu livro e, na realidade, o verdadeiro navio se chamava Titânico. O livro também afirmava que o Titanic tinha mais de 30 metros de comprimento e também deslocou mais de 45 mil toneladas, semelhante ao Titanic real, que na verdade tinha 882 pés de comprimento e deslocou cerca de 46.010 toneladas. Ambos os navios foram descritos como inafundáveis e com escassez de botes salva-vidas. Ambos os navios foram descritos como transportando cerca de 2.200 passageiros, dos quais a maioria dos passageiros sofreu um destino terrível. Olhando para trás, ficaria surpreso com a natureza estranha do livro e a maneira como ele correspondia ao naufrágio do Titanic na vida real. 2. Mark Twain, o homem que previu sua própria morte. Nasceu em novembro de 1835, pouco depois do cometa Halley ter aparecido no céu. Em 1909, Twain foi citado como tendo dito: "Cheguei com o cometa Halley em 1835. Ele voltará no próximo ano e espero sair com ele. Será a maior decepção da minha vida se eu não sair com o cometa Halley." E com certeza, no dia 21 de abril de 1910, apenas um dia após o reaparecimento do famoso cometa, Twain sofreu um ataque cardíaco e faleceu. E o mundo ficou surpreso e maravilhado com essa previsão e como ela realmente aconteceu. 3. Nikola Tesla, o homem que previu sobre os telefones celulares e a internet muito antes de acontecer. Nikola Tesla acertou em cheio quando, no início do século XIX, previu com tanta audácia que algum dia as pessoas andariam por aí com celulares no bolso. Para colocar as coisas exatamente como ele disse, durante uma entrevista ao The New York Times, ele disse: "Em breve será possível transmitir mensagens sem fio para todo o mundo de forma tão simples que qualquer indivíduo poderá transportar e operar seu próprio aparelho." Ele disse: "Seremos capazes de nos comunicar instantaneamente, independentemente da distância. Não apenas através da televisão e do telefone, mas veremos e ouviremos uns aos outros tão perfeitamente como se estivéssemos conversando cara a cara." Esta citação foi registrada já em 1926. 4. Jonathan Swift, o homem que previu as duas luas de Marte já em 1726.
Mais de 100 anos antes de o homem saber que Marte tem duas luas, chamadas Phobos e Deimos, Jonathan Swift fez uma suposição fundamentada sobre a existência dessas duas luas. Em seu romance de 1726 intitulado As Viagens de Gulliver, onde escreveu sobre as duas estrelas menores, ou satélites, que giram em torno de Marte. Ainda mais surpreendente foi o fato de que ele previu seu tamanho exato e velocidades de rotação. Dado que ainda não existia nenhum conhecimento ou tecnologia, isso teria tornado Marte visível. Então, alguém poderia se perguntar como poderia Swift saber disso? Se não fosse por inspiração divina. 5. Jules Verne, ele previu que um dia o homem iria aterrar na Lua, e isso foi muito mais antes que o homem pensou possível. O romancista francês Jules Verne, em seu romance de 1865, intitulado Da Terra à Lua, previu, com precisão detalhada e precisa, as circunstâncias e características do equipamento, e até mesmo a possibilidade de o homem algum dia chegar à Lua. Quando ele escreveu sobre a ausência de peso que os astronautas experimentaram no espaço, algo que um autor de meados do século XIX não teria como saber. Verne até previu que haveria 3 astronautas naquela primeira missão lunar. Isso foi mais de um século antes de o homem realmente pousar na Lua. Ele também incluiu vários outros detalhes que são notavelmente precisos. Por exemplo, em seu livro, o lançamento do foguete foi da Flórida, coincidentemente, onde hoje fica o Centro Espacial Kennedy, de onde foram lançadas as famosas missões Apollo. No livro, ele chamou sua espaçonave de Columbia. O verdadeiro módulo de comando da Apollo 11 foi denominado Columbia. Ele também disse que os astronautas retornariam em segurança à Terra saltando de paraquedas no mar, antes de aguardar o resgate, e fiel às suas palavras, a tripulação da Apollo 11 caiu no Oceano Pacífico auxiliada por paraquedas e aguardava o resgate da mesma forma. 6. Robert Boyle, dele previu que um dia o homem poderá transplantar órgãos para salvar vidas. Robert Boyle criou uma lista de desejos documentada em seu diário pessoal sobre o uso de grandes transplantes de órgãos na cura de doenças e enfermidades graves, dado o fato de que ele estava escrevendo em uma época anterior à palavra ciência ser cunhada, e a magia ainda era muito em que acreditava. Portanto, foi um choque quando o primeiro transplante de órgão foi realizado em 1954, cerca de 300 anos depois de sua previsão. Quase todas as suas previsões se concretizaram, incluindo a sua crença de que um dia a ciência seria capaz de curar todas as doenças ou por transplante. Claro, ainda não curamos todas as doenças, mas os transplantes de órgãos tornaram algumas doenças mortais menos mortais. O fato de ele ter feito essa previsão em 1660, quando o mundo médico sabia tão pouco sobre como os órgãos internos realmente funcionavam, é incrível. 7. A partir de 2013, um italiano sonhou com a renúncia do Papa Bento XVI e sua substituição pelo Papa Francisco. Em 11 de fevereiro de 2013, uma mulher tuitou que seu namorado lhe contou sobre um sonho que teve, em que o Papa Bento XVI renunciou e um homem chamado Francesco o substituiu. 17 dias depois, o Papa Bento XVI anunciou surpreendentemente a sua aposentadoria, e todos sabemos o que aconteceu a seguir. 8. Alexander Graham Bell, o homem que previu o efeito da Casa Verde muito antes de chegar à luz de cal. Alexander Graham Bell, mais conhecido pela maioria como o inventor do telefone, fez um aviso surpreendente num artigo de 1917, onde dizia que, se não fosse controlada, a queima de combustíveis fósseis teria algum tipo de efeito no nosso clima, e acabaria por fazer com que a Terra se tornasse uma espécie de estufa. Ele sugeriu o álcool, como fonte alternativa de combustível, e dispositivos que coletassem a energia solar da luz solar e a utilizassem como fonte de energia. As suas ideias não tiveram muita força na altura, mas 100 anos mais tarde, o aquecimento global é o centro de um debate mundial e praticamente todos os países estão agora a mudar para a energia solar como fonte alternativa de energia.
E assim chegamos ao final deste vídeo interessante e emocionante. Nós esperamos que você tenha apreciado. Junte-se a nós novamente, pois trazemos mais vídeos interessantes e educativos. Por favor, compartilhe, inscreva-se e deixe 1 ou 2 comentários abaixo. Obrigado por assistir.